Então, pessoal, retomando parte de endócrino, eu vou falar sobre a glândula tiroide e os hormônios tiroidianos. Né? Então, a glândula tiroide, também voltando aqui no nosso esqueminha, né, fica localizada aqui na região do pescoço. Então, imediatamente abaixo da laringe e ocupando as regiões laterais e anterior da traqueia, é uma das maiores glândulas endócrinas, pesando de 15 a 20 gramas em adultos. E é grande mesmo, vocês vão ver que, comparando com as outras glândulas, ela é bem grande. Secreta dois hormônios principais, a tiroxina T4 e triiodotironina T3. Ambos afetam diretamente o metabolismo. Então a gente fica se referindo muito como T3 e T4, né? Sendo a tiroxina não ou menos ativa metabolicamente do que o T3, e isso se dá por questão da afinidade pelo receptor. O T3 é quem tem a maior afinidade pelo receptor do hormônio tiroidiano. E o nome tiroide vem do grego, que quer dizer escudo, porque ela tem um aspecto que parece um escudo, né? Na figura aqui, como eu comentei anteriormente, eles colocaram a paratiroide só para ilustrar a posição da paratiroide, mas na verdade elas ficam atrás, então elas não aparecem aqui na frente, mas só para mostrar onde seria a posição delas, tá? Mas a gente vai falar só da tiroide nesse momento. Da paratiroide eu falo depois junto com o metabolismo do cálcio, tá bom? Bom, então ela fica localizada aqui logo abaixo da cartilagem tiroide e da cartilagem cricoide. Cartilagem tiroide que nos homens formam o pomo de Adão, né? Ou o gogó, popularmente dito. Embora a posição seja a mesma nas mulheres, o gogó não é sempre tão aparente, embora possa ser também. Mas a glândula está um pouquinho abaixo, né? Então vocês mesmos podem em casa apalpar e sentir a presença da glândula, tá? E um dos principais métodos de exame para avaliação da função da tireoide é justamente, o primeiro de todos, a palpação, para ver se está tudo bem com ela. Bom, é composta por um grande número de folículos fechados, preenchidos por uma substância secretora chamada coloide, e revestida por células epiteliais cuboides que secretam seus produtos nos folículos. Então o arranjo é um pouquinho diferente, né? Quando a gente tem as glândulas, a gente tem a secreção para a circulação, mas a tireoide não, ela forma esses folículos, né? E esses folículos em seu interior tem o coloide. E ela forma uma monocabada, né? Células epiteliais em monocabada do tipo cuboide, tá? É bastante vascularizada e a gente tem aqui também tecido conjuntivo que dá suporte unindo esses folículos, tá? O coloide é constituído principalmente pela grande glicoproteína tireoglobulina, onde são formados os hormônios tiroidianos. Então, a tireoglobulina acaba sendo o arcabouço para a síntese do hormônio tiroidiano. Então, para a síntese do hormônio tiroidiano, e o hormônio tiroidiano é o único composto que efetivamente usa o iodo, né, de uma forma mais significativa. Então, o iodo ele é usado apenas pela tiroide, de maneira geral, tá? Tem exceções, mas eu não vou ficar entrando nos detalhes, né? Mas o iodo predominantemente é só a glândula tiroide e ela capta todo o iodo circulante. Então a primeira coisa que acontece é o transporte do iodo, do iodeto para dentro da célula, ele vem na sua forma ionizada, né? Uma vez que ele entra na célula, ele, então pela captação pela bomba de iodeto, é uma bomba secundária, normalmente com sim porta de sódio, né? Um cotransporte com sódio. E aí ele é secretado e quando ele está na região apical, a peroxidase fica aqui na região apical e já joga ele na forma de iodo. Então precisa, antes da organificação, ele tem que sofrer ação da peroxidase.
A iodização da tirosina, que é efetivamente a organificação da tireoglobulina, implica em colocar esses átomos de iodo no resíduo tirosina. Então a tirosina é aquela que tem um anel fenólico. E aí ele entra na posição, ou na posição 5 ou na posição 3 do anel fenólico, tá? Bom, uma vez que ocorre o acoplamento, né, a iodização e o acoplamento, a gente vai ter a molécula de tireoglobulina, também, mais uma vez, sofrendo a ação da peroxidase, que fica ali. Esse espaço aqui, ó, só para lembrar para vocês, é o do coloide. Isso aqui tudo está acontecendo no coloide, tá? Aqui é a célula e aqui é a membrana basal. Então, chega pela circulação e é secretado para a circulação. Aqui não, é o que acontece no coloide. Então, se a tirosina recebe apenas um iodo, ela é uma monoiodotirosina. Se ela recebe duas moléculas de iodo, é uma diiodotirosina. 3 triiodotironina, agora é tironina e não mais tirosina, ou tiroxina, porque quando ele passa a ser tironina, ele vai ter dois anéis de benzeno, né? Aí, vocês vão ver a fórmula estrutural no próximo slide. Aí, a gente tem aqui a tireoglobulina sofrendo pinocitose. É um processo ativo de reabsorção do coloide por pinocitose. Essa gota de coloide sofre ação de proteases e essas proteases clivam a tireoglobulina liberando T3 e T4. O T3 e o T4 ele é secretado e cai na circulação. Mas aquilo que é MIT e DIT, que também foi liberado, ele sofre reciclagem, liberando resíduos de tirosina, mas também liberando o iodeto, para que nova síntese ocorra, tá? Então, a gente tem um grande aproveitamento do iodo dentro da glândula. Então, como eu falei para vocês, aqui está a tirosina, né? Então, é o aminoácido, né? E a gente tem aqui o C-OOH, o CHNH2 e aqui seria um fenol, né? Porque é um anel de benzeno com o OH formando um fenol. Aí, se ele recebe só um iodo, monoiodotirosina, veja que a molécula é a mesma, com 2, e aqui é a posição 3 ou 5, com 2 na posição 3, na posição 5. Aí, a partir do momento que ele tem uma esterificação de um outro fenol, aí ele vai ter dois anéis, o anel interno e o anel externo. O anel interno é 5 e 3, o externo é 5 linha, 3 linha, né? Então, aqui fica a posição 3 e 5, na posição 3 e na posição 5, anel interno, e na posição 3 linha do anel externo. Esse é o T3. Se recebe os 4, é a tiroxina, tá? E aí tá todos preenchidos. Como que eu converto T4 para T3 ou T3 para T2, né? Como é que funciona isso? A gente tem ação de enzimas que chamam desiodases. E eu trabalhei com essas enzimas desiodases, são 3 tipos, desiodase do tipo 1, 2 e 3, cada uma com características bem particulares, e aí eu não vou me alongar muito nessa explicação, porque aí a gente já começa a entrar em nível de pós-graduação e foge um pouco do escopo, mas só para falar para vocês que existe então existe a conversão do T4 para T3 de acordo com a necessidade do organismo, tá? Então, o T4 acaba funcionando como um reservatório circulante e à medida que as células vão precisando, os tecidos vão precisando, tem conversão via desiodação para T3, tá? Bom, então a tireoide tem a incomum capacidade entre as glândulas endócrinas de armazenar uma grande quantidade de hormônios. Após o final da síntese de hormônios tiroidianos, cada molécula de tireoglobulina contém cerca de 30 moléculas de tiroxina e algumas de triiodotironina. Nesta forma, esses hormônios são armazenados nos folículos de forma a suprir a necessidade do organismo por 2 a 3 meses. Então leva muito tempo até você depletar os estoques de hormônio tiroidiano. Portanto, quando a síntese de hormônios tiroidianos é interrompida, os efeitos só aparecem meses depois. Bom,
E aí como que se dá então a liberação, voltando para aquela figurinha, né? Tem reciclagem do MIT e o DIT, então perdão aqui pelo erro da grafia de digitação, cerca de 3 quartos não viram hormônio. Taxa diária de secreção, 93% T4, 7% T3. T4 não é o hormônio metabolicamente ativo, precisa ser convertido em T3. O transporte, e aí a gente está falando na circulação, né? Se dá pela TBG, globulina ligadora de tiroxina, ou Thyroxine Binding Globulin, e em menor proporção pela pré-albumina ligadora de tiroxina e albumina. Então a TBG é o grande transportador de hormônio tiroidiano. Quando a gente faz exame para T3, T4 e também para o TSH, você mede o total e você mede o livre, né? Uma pequena fração fica livre circulando, mas a maior parte está ligada à tiroglobulina, e isso pode variar ou não dependendo da necessidade do organismo. E como que o hormônio tiroidiano exerce a sua função? Então a gente vê aqui ó, a T4 entrando na célula, sendo convertida a T3 por uma deiodinase, a T3 entrando também como T3. Existe um campo de discussão sobre ações não genômicas, que é aquelas ações no citoplasma por ação dos hormônios tiroidianos, que já foram demonstradas e evidenciadas. Mas em livro-texto, a gente acaba focando nas ações, pelo menos por enquanto, né? Pegando o Guyton. O da Margarida já está mais adiantado em relação a isso. Mas a via canônica, ou a clássica, é a do hormônio tiroidiano chegando até o núcleo para ligar ao seu receptor, né? Então, o receptor do hormônio tiroidiano fica no núcleo. Ele faz parceria, normalmente, com o receptor do ácido retinóico, o RXR, né? E essa interação dos dois é que vai promover alterações na transcrição gênica. E aí eu vou colocar um parênteses a título de curiosidade. O hormônio tiroidiano, diferente dos outros hormônios, quando você não tem o hormônio, não forma o complexo hormônio-receptor, então esse receptor não liga no DNA, né? Ele só liga no DNA quando tem o hormônio ligando. O receptor do hormônio tiroidiano, ele liga no DNA, mesmo que não tenha o hormônio tiroidiano. E normalmente, quando isso acontece, ele faz ação oposta do que aquilo que ele faz quando está ligado ao hormônio tiroidiano. Então a gente cria genes que têm um elemento responsivo positivo e um elemento responsivo negativo. Então, um elemento responsivo positivo significa que quando o receptor e o hormônio ligam na região controladora, aquele gene aumenta a sua taxa de transcrição ou expressão. Porém, quando não tem o hormônio tiroidiano, não é que ele fica no basal. Aí o efeito passa a ser negativo, então ele vai suprimir, ele vai ficar abaixo do que seria se não tivesse o receptor. Tá? Então o receptor faz a ação oposta daquela que ele faz normalmente quando ele está ligado ao hormônio. E isso é uma particularidade do hormônio tiroidiano. Tá? Da mesma forma, tem o que é o elemento responsivo negativo. Quando não tem o hormônio, ele tem uma ação positiva. Quando tem o hormônio, ele tem uma ação negativa. Isso acaba acontecendo com o gene do TSH. Então, o gene do TSH, ele tem o TRE negativo. Se não tem hormônio tiroidiano, então o receptor vazio estimula demais a produção do TSH. Quando chega o hormônio e liga no receptor, aí ele bloqueia a expressão do TSH. E isso explica, em parte, como funciona a alça de regulação do TSH pelo hormônio tiroidiano. Tem uma outra parte mais complexa envolvida, que eu tive a felicidade de poder trabalhar e ajudar a desvendar esse mecanismo, mas isso fica um pouco mais avançado, então fica apenas a título de citação, tá? E uma vez que mexe com transcrição, você tem síntese de novas proteínas e aí você tem regulação de diversas atividades, tá bom? Que aí, como está aqui no slide, depois vocês podem olhar com calma, não vou ficar citando só para ler o que está escrito ali, tá bom?
Virtualmente, todas as células são alvo das ações dos hormônios tiroidianos. Logo, há uma longa lista no livro dos efeitos desses hormônios sobre diversos órgãos e tecidos, que não cabe aqui pontuar. E aí a gente acaba não pontuando porque quando a gente olha para os distúrbios da tireoide, fica mais fácil de evidenciar quais ações são essas, né? Então, não vou exatamente ficar citando, mas um dos grandes efeitos do hormônio tiroidiano é sobre o metabolismo basal, né? Ele é capaz de ativar ciclos fúteis, como a gente diz, e isso leva a aumento de toda a atividade do metabolismo, né? Então, frequentemente, hormônios tiroidianos são utilizados como estratégia para emagrecimento. O que não necessariamente significa que é uma forma saudável. Ele vai te ajudar a emagrecer, mas ele tem muitos efeitos que não são desejáveis, muitos efeitos colaterais. Então, não é recomendável usar dessa estratégia, tá? Só para fazer um alerta para vocês. Bom, e já que eu falei de regulação, como que se dá toda essa alça de regulação? Então vamos olhar aqui para a região do hipotálamo e da adenohipófise, né? Lembrando que tem os tirotrofos aqui que produzem o TSH. E aqui na região do hipotálamo a gente vai ter a liberação de TRH, que é o hormônio liberador de tirotrofina, né? Então, dependendo dos estímulos que são somados no hipotálamo, além da própria regulação do feedback dos hormônios na própria adenohipófise, no próprio tirotrofo, esses sinais combinados vão modular a liberação de TSH. O TSH, chegando na glândula tiroide, ele vai modular a atividade da glândula. Inclusive, se a glândula fica muito ativa, ela secreta muito coloide, secreta muita tiroglobulina. Isso normalmente indica que ela está trabalhando bastante, né? O que não necessariamente vai refletir numa maior produção de hormônio, como é o caso do bócio, mas a glândula está tentando, né? Então a gente tem aqui aumento da captação do iodo, a produção, hipertrofia e aumento da secreção, tiroxina sendo liberada, né? E aí por tiroxina também entendo T3, né? T3 e T4, e nas células aumentando o metabolismo. Esse aumento do metabolismo é proposto por vias de aumento do metabolismo sinalizar para diminuir a própria atividade, mas o efeito maior mesmo é do próprio, e aí o T4 e não o T3. O T4 é o principal responsável pelo feedback negativo na adenohipófise e também no hipotálamo para diminuir a liberação de TRH, tá? Mas tem um efeito direto no TSH também. E aí fica sendo essa alça de regulação ou de feedback para o hormônio tiroidiano. Bom, como eu falei para vocês, quando a gente tem um desbalanço da atividade da tiroide, né? Então a gente vai ter hipertiroidismo, cujas causas mais comuns são doença autoimune e tumor, um adenoma tiroidiano, né? Bom, a doença autoimune, no caso, os anticorpos ligam no receptor do TSH e o receptor acaba entendendo aquele anticorpo como sendo o próprio TSH. E aí começa a estimular a glândula, como se fosse uma sinalização do TSH, ainda que não a seja. E aí ela fica superativa. E aí o que acontece com a pessoa que tem hipertiroidismo? Então ela tem um estado de alta excitabilidade, então está sempre alterada, né? Está sempre agitada. Intolerância ao calor, ela é muito quente. Redução da sudorese, ficar com a pele seca. Perda de peso ligeira ou extrema, podendo perder até 50 quilos. Graus variáveis de diarreia. Fraqueza muscular. Nervosismo ou outros transtornos psíquicos, né? Afeta também a psique da pessoa. Fadiga extrema acompanhada de insônia, porque ela fica tão excitada, tão agitada, que ela começa a ter insônia. E o tremor nas mãos. A agitação é tão grande que você tem tremor muscular. E o tremor é um bom indicativo, né, para hipertiroidismo, embora, né, qualquer um desses sintomas isoladamente não diz nada, mas é juntando todos os sintomas que você vai fechando o diagnóstico. Embora que hoje é fácil, né? Só pedir para dosar T3 e T4, que aí funciona bem. E também quando o paciente apresenta a exoftalmia, né?
são os olhos saltados, né? Essa característica que é muito marcante de hipertiroidismo, né? E também associado ao que chama doença de Graves, né? Então, aqui um paciente com hipertiroidismo, com exoptalmia, então os olhos arregalados e a pálpebra superior ela regride, né? E aí dá esse efeito aqui do olho arregalado, tá? No caso, a taxa metabólica basal dela aqui estava aumentada em mais 40, então estava super acelerado, né? Bom, e do outro lado a gente tem o hipotireoidismo, cujas causas mais comuns também tiroidite autoimune, só que aí no caso é uma tiroidite que destrói a glândula e não ativa o receptor do TSH. Então, por causa inflamação no tecido e perda da função. Carência de iodo, que é uma das mais comuns, nem todas as populações têm acesso a iodo, por isso que no Brasil o sal é iodado, né, que é uma forma simples de você combater a carência de iodo, acrescentando ao sal de cozinha, uma vez que o sal de cozinha é utilizado amplamente no cozimento de vários alimentos, pelo menos no Brasil funciona bem assim. Deficiência nas vias de síntese quando você tem deficiência em algumas das enzimas, seja na captação do iodo, seja na peroxidase, seja nas proteases, enfim. É um processo... o hormônio tiroidiano é um pouco diferente do que a gente viu até agora, em que os hormônios tinham um gene responsável pela síntese e aí sintetizavam um peptídeo, né? Esse daqui é um aminoácido que sofre modificações. Então, principais sintomas: o bócio, que é o aumento da glândula, o mixedema, que é a alteração da matriz extracelular, então fica um aspecto mais gelatinoso, né? A pessoa fica com a pele, não é exatamente, não fica inchado, mas parece inchado, só que se você aperta, ela afunda, aí demora a voltar, fica meio gelatinoso a matriz extracelular. E também tem a aterosclerose, porque o hormônio tiroidiano também é importante para o metabolismo do colesterol. Então, na ausência do hormônio tiroidiano, tem um acúmulo de colesterol formando placas de ateroma, né? Aí você tem a aterosclerose em decorrência do hipotiroidismo. Se o hipotiroidismo acontece durante o desenvolvimento, aí a gente tem um quadro clínico chamado de cretinismo. E o cretinismo, o sujeito com cretinismo era chamado de cretino. Então, o termo cretino ele vem do clínico, termo clínico, para denotar o indivíduo que tem baixo intelecto porque teve um baixo desenvolvimento do cérebro durante a infância. Então, pode acontecer em bebês ou em crianças, sendo que em bebês durante a gestação é o mais preocupante, porque o hormônio tiroidiano tem um papel importante para aquilo que a gente chama de desenvolvimento da árvore dendrítica, né? Então ele promove a formação de vários dendritos. Lembrando que o dendrito é aquela porção do neurônio que faz comunicação com outras células. Na ausência de hormônio tiroidiano, esse número de comunicações cai muito. Então a pessoa tem um comprometimento do intelecto e das capacidades cognitivas por conta de ter menos conexões, né? E isso não dá para recuperar, porque a gente sabe que a janela do desenvolvimento são eventos coordenados. E se você perde um determinado evento naquela janela, o dano é irreparável, né? Mesmo que se trate depois. E aqui olhando para uma pessoa adulta, né, com o mixedema, e aí notar as pálpebras com o formato de meia-lua, né, que costuma se falar, que é bem característico. A pessoa ganha peso no hipotiroidismo, né? Fica mais inchada. Os sintomas vão do oposto daquilo que a gente viu do hipertiroidismo. A pessoa fica sonolenta, enfim. Mas o característico é a pálpebra aqui, né? A meia-lua, e o pescoço aqui apresentando um bócio discreto, né? Se bem que como a pessoa ganha peso, às vezes fica difícil de perceber, mas dá para ver que tem um bócio aqui acontecendo. Então, para o hormônio tiroidiano, eu procurei resumir, não me estender muito,
E essas são as principais aspectos que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês. Obrigado.